A galera hoje não sabe fazer um velório. Que, rapaz, eu fiz. E você falou, eu te vi muito novo. Eu tenho várias histórias boas de velório, porque assim, de chegar no velório, você tem que ir de social, porque velório é um momento ali igual casamento, você não pode. Tem os parentes. E eu, muito novo, ia fazer velório, já teve situação do camarada falando: não é possível que você vai conseguir fazer o velório. Sério? Teve uma vez que eu fui fazer o velório, ainda assim, né, nesse período de seminário, eu fui fazer o velório e tinha um padre. E a parte da família queria o padre, parte queria um pastor. E eu estava ali naquele fogo cruzado, percebendo. E aí uma parte da família chegou para mim e falou: mas você ora pela salvação da alma? Eu falei: como assim? Não, você ora para que... Aí eu falei: nossa, eu não sei, sim, né? Eu falei: melhor então deixar o padre fazer, porque essa parte aí eu não... Não vai rolar, né? Eu falei: essa parte eu não estava nem entendendo o que a família queria. Eu falei: melhor. Mas dentro desse cenário, né, de líderes que a transição não é um dia. Então, o que muitas pessoas pensam? Não, quando eu tiver 60 anos, eu vou pensar em transição. Não, transição é agora. Transição é o modelo de liderança do reino de Deus. É homeopático, né? Em primeiro aspecto, eu sempre estar formando de maneira intencional. Olha lá o livro. Eu sempre estar formando de maneira... Tá com desconto, hein? Tá com desconto nesse site aí. Muito bom. Mas tá esgotado ali, ó. Tá mesmo, verdade. Tá com desconto, mas tá esgotado. É um bom sinal. Ó. É um bom sinal. Um bom sinal. Mas esse aspecto de transição, primeiro, eu sempre estar intencionalmente formando gente melhor que eu. De forma intencional. Então, sempre tem que ter... Não é por uma resposta para alguém, é uma métrica do reino de Deus. Então, transição não é uma cultura para um dia que eu chegar a 60 anos. É agora. Agora eu tenho gente fazendo coisas que eu faço. Eu estou transmitindo tudo. Isso se encaixa a tudo, no pastoreio, a você que é um líder de um GC, no nosso caso, toda a liderança. Princípio de liderança. Tudo. Princípio de um líder de um GC, de um grupo pequeno. Cara, minha filha tem 9 anos. Ela é uma máquina. Ela abriu uma empresa agora. Tá aqui, ó. Uma empresa de pulseira. Tô aqui com a pulseira dela. É empresa de pulseira. Depois vou mandar uma para vocês. Que maneiro. E assim... Abriu a primeira aos 30, né, Brunão? Mas assim, brincadeiras à parte, quando eu olho para minha filha que está dentro de casa e todo mundo que trabalha comigo, o nosso estilo de vida precisa ser uma liderança pedagógica. Que eu paro, eu falo, eu mostro. E é movida com empatia, com amor. Que eu coloco, que eu desafio. Que eu coloco para fazer. Eu aprendi isso muito com meu pai. Com 22 anos de idade, eu assumi uma igreja que meu pai tinha liderado por mais de uma década. 22 anos, hoje eu olho e falo: é muito novo. Você tinha quantos anos? 22. Realmente. Mas eu via meu pai por detrás dizendo: Dênio, eu estou aqui com você. Ele mostrando para as pessoas: eu estou aqui com você. E ele me colocando em desafios. Então, tira aquele aspecto centralizador. E qual que é o grande ponto? Líderes que não querem fazer transições e não têm um modelo de liderança que permite que os outros cresçam, necessariamente ele vai se cercar de pessoas que ele não vai ouvir. Então, ele não quer ouvir ninguém. Ele centraliza tudo. E quem está cercado de pessoas que ele não quer ouvir, vai terminar com pessoas que não têm nada a dizer. Uau. Então, no fim, você vai perceber que esses modelos centralizadores, eles só terminam com gente ruim. Exato. Porque não há evolução alguma, né? Porque quem tem o mínimo diz: eu vou ficar aqui. Tem um projeto de poder pessoal, eu vou ficar aqui. Exato. Um dia no grupo de pastores da nossa igreja, o Leandro mandou assim: e aí, galera, o que Jesus tem falado com vocês? Aí todo mundo começou e eu estava bem na fase... Estava tudo muito aflorado na pele. Isso tudo que nós estamos conversando agora. E muito legal, porque eu não sabia que o seu livro era sobre isso, assim, cara. Muito maneiro. E aí eu lembro que eu virei assim, falei assim: cara, com todo respeito, Jesus está falando para eu parar de ser idiota. Aí a galera: já vem o Brunão sentando o pé, chutando tudo. Fala. Eu falei assim: cara, para eu parar de dar o meu tempo para tudo e todos. Falei: gente, só agora eu fui perceber uma coisa. Eu mandei assim: a gente começa a pensar em transição em tempos de término
A gente começa a pensar em legado. Assim, a gente começa a pensar em legado em tempos de término ou em tempos de transições, motivados por geografia ou por cargos, responsabilidades e tudo mais. Então, estou transicionando para uma outra coisa, preciso deixar a gente naquilo que eu estava fazendo. A gente começa a pensar em legado quando essas coisas acontecem. Término de ministério, término de liderança de empresa. Assim, mas Jesus, ele não começou o ministério dele sem antes encontrar a equipe de legado dele. É isso aí. Falei, gente, aquilo que a gente deixa por último, Jesus não deixou nem para o início, ele deixou para antes do início. Ele foi quando ele operou o primeiro milagre dele... Ele foi para o deserto e ali ele está orando, sobretudo, também para a equipe. Ele sai do tempo de deserto com uma voz de Deus, com quem que ele ia. E entra um ponto também, né, Brunão? Porque assim, a liderança não é uma joalheria. Então, todo mundo quer um líder pronto, alguém que já está pronto, que só tem respostas, alguém que está preparado, que é maduro. Então, liderança não é uma joalheria, você não está pronto, não é um anel pronto. O Pedro, que é uma joia em Atos, que é agora o primeiro, né, líder da igreja, é o mesmo Pedro que Jesus encontra na praia. E qual que é a diferença de um para o outro? Ali ele é Simão inconstante, ele vai dar problema, ele vai trair, ele vai passar por um processo. Então, alguns dizem aí que não é a minha área, mas para encontrar uma grama de ouro, você tem que tirar, às vezes, 1 tonelada de barro. Nossa. A gente quer pegar um anel pronto. E o grande processo de formação de pessoas você tem disposição de colocar a mão no barro? Sóstenes Mendes, na conferência Casa de Zadok, de pastores do Luciano Subirá, ele falou assim, pastores, tinha uns 700 pastores, ele falou assim, quero que vocês imaginem Catherine Kuhlman, ok, imagine Billy Graham, imagine Cindy Jacobs, imagine Heidi Baker, começou a falar, nomes só joia. Joyce Meyer, imagine, começou a falar o nome só dos pastorzão e pastorada ponta, assim, do global. Agora eu quero que você imagine todos eles com 10, 11 anos de idade, entrando pela primeira vez na sua igreja, para ser um adolescente. É isso. Minha pergunta é, eles seriam quem eles são hoje debaixo da sua liderança? Eles se tornariam quem eles se tornaram? É isso. Aí, cara, é poderoso demais. Porque um líder não é avaliado por aquilo que ele fez, mas pelas pessoas que ele gerou. Então, a avaliação de um líder... Pelos frutos. Conhecerão. Então, qual o tipo de gente? Você falou de legado, esses dias eu ouvi algo sobre legado que me marcou. Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então, essa máxima de legado é uma exposição de que... Então, o líder, intencionalmente, ele está preparando gente, olhando para pessoas. A escolha de Jesus, a gente sabe, ela é baseada nisso, numa perspectiva de que se ele escolheu, ele está dizendo, você vai além de mim, você vai fazer obras maiores. Eu gosto, por exemplo, para mim, tá? O milagre mais sem sentido de Jesus é quando Pedro anda sobre as águas. Sem sentido? Porque não teve, assim, nenhum reflexo, ninguém foi alimentado, não teve nenhuma cura, não foi restauração de nada. É uma das minhas passagens favoritas, cara. E aí, e um dos motivos de Pedro andar sobre as águas, a pergunta dele é, se és tu? Porque para um menino judeu já estava, assim, subentendido ou explícito mesmo, que quando você anda com o rabino está dizendo, eu vou te ensinar a fazer tudo que eu faço. Você vai poder fazer tudo que eu faço. Você vai poder se mover em tudo que eu movo. E quando ele olha uma Jesus, absorção total ele está dizendo, se és tu, então ele está falando, se o meu mestre anda sobre as águas, manda que eu vá ter contigo. Eu também posso. Eu também posso. Uhum. Então ele está olhando para Jesus e está dizendo, então não tem nenhum lugar que Jesus se colocou, o próprio Jesus dizendo, isso aqui eu faço, mas isso aqui você não pode fazer. Pelo contrário, ele termina dizendo, e farão obras maiores. Obras maiores. Exato. Então, esse aspecto de preparar pessoas para ir além... Agora, isso é intencional.